Você sabia que é possível mudar o pensamento mudando sua posição corporal? Pois eu vou te contar aqui. Esse aqui é o podcast Insights Pedagógicos e eu sou Cibele. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de como que a gente pode fazer esse ajuste, sabe aqueles pensamentos que ficam incomodando, aquela tristeza que fica voltando, que às vezes a gente está ali naquela repetição. Às vezes a gente não consegue mudar na cabeça, mas a gente pode mudar no corpo. E aí, mudar o pensamento. Então, eu vou começar contando para vocês de uma pesquisa de doutorado feita na Unifesp por Rosário, que ele acompanha um grupo de mulheres saudáveis e ele faz o quê? A análise da postura corporal e do estado emocional. E ele encontra estatisticamente essa relação. Ou seja, a pessoa está com medo atual, ela tem protusão de ombro, extensão de joelho, pressão arterial, diastólica. E aí ele consegue vendo essas alterações, batimento cardíaco. E a depender do estado emocional, você tem alteração em todo o corpo e na postura. Então, ele vai mostrando as fotos, né? E alegria é um tipo de inclinação do ombro, de medo é outro, tristeza é outro. Então, é possível, claro que a gente sabe, né? A gente, quando vê alguém vindo, você fala, "Ixi, parece que fulano tá triste pelo jeito que caminha, porque o corpo vai contando. A gente não sente só na cabeça, né? A gente é um corpo só, sente em tudo. E aí eles fizeram um estudo, e não é nesse, é um outro estudo, eles fazem o acompanhamento de dois grupos que vão fazer uma entrevista profissional, uma entrevista de emprego. Um grupo, eles orientam, então, a tomar uma postura mais de tristeza, uma posição fetal, ficar encolhido numa cadeira, uma posição de perdedor. E o outro grupo vai para frente do espelho, numa posição de vencedor, né? Fica ali 2 minutos com o braço para cima, numa postura mesmo de, tô podendo. E eles viram a diferença. O grupo que ficou em postura de perdedor foi muito pior nas entrevistas do que o grupo que ficou em postura de vencedor. 2 minutos antes. Você vê o quanto que o corpo influencia nosso estado de humor. Então, como eu já contei para vocês, a nossa percepção visual, ele não é um processo passivo. A gente vê as coisas a partir das nossas expectativas, da nossa memória. E aí teve um estudo que descobriu que a música altera a nossa percepção visual, porque ela tem o poder de alterar o nosso humor. Então, eles fizeram um estudo onde eles colocavam para a pessoa observar rosto feliz e rosto triste, e eles iam alterando a música, e a pessoa, dependendo do estado de humor dela, ela tinha uma percepção diferente. Ela reconhecia melhor rosto triste quando ela estava com músicas que alteravam o humor para tristeza, e rostos felizes quando ele estava num outro humor a partir da música. Ou seja, a depender de como eu estou, é o que eu vejo. E eu posso usar tanto a questão corporal quanto a música para alterar. Então, isso é muito importante, porque dá para a gente um monte de ferramenta para poder fazer ação sobre nós. Por quê? A gente, quando, vocês já sentiram o que que é emoção? Emoção é aquilo que a gente sente no corpo primeiro. Às vezes você está numa reunião desconfortável, numa situação que você não sabe exatamente por quê, mas você começa a se mexer na cadeira, sentir uma falta de ar, aperto na boca do estômago, e você não sabe por que que você está sentindo desconfortável. Você sabe que está alguma coisa estranha. É a emoção. A emoção você sente primeiramente ela no corpo. Antes do seu cérebro imaginar o que está acontecendo, seu corpo já dá alerta. E aí, a hora que você consegue nomear, tô com raiva, eu fiquei triste, eu me senti desmerecida. Isso é um processo já onde você consegue nomear, que a gente vai chamar de sentimento. Então, a emoção é o que se sente no corpo, quando você consegue dar nome, é sentimento. E o cérebro não sabe trabalhar com coisas que ele não nomeia. Lembrei de uma situação, recém-casada, meu marido começou me perguntando onde estava a meia marrom dele.
e ele não tinha uma única meia marrom. Meu cérebro bugou. Falei, gente, será que eu perdi alguma coisa, né? Será que eu não tomei conta dessa casa ainda? Eu não sei o que está acontecendo. Ele, a minha meia marrom. Falei, mas me descreve, você não tem nenhuma meia marrom. E ele dizia que tinha, que era assim, e não fazia menor sentido para mim. De repente, ele achou e me trouxe a meia. Ela era cinza. Não ia achar nunca, porque meu cérebro ficou meia marrom. Ela não tinha como achar meia cinza, porque ela nem pensou, pode ser uma outra meia. Depois disso, quando me pede alguma coisa de cor, eu sei que pode ser qualquer camisa, porque as cores não fazem muito sentido nesse processo. Mas o cérebro precisa nomear. Se nomeia, não tenho como sair procurando uma meia marrom se ela não existe, eu só conheço meia cinza. Então, eu tenho que saber do que se trata, entender o contexto, para que eu possa lidar com isso. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente, no dia a dia, a gente tome consciência da emoção, nomeie. Então, assim, eu brinco, eu sei que a maioria não é da minha faixa etária, mas quando eu era mais nova, tinha um programa de telecena no SBT. Era o programa do Baú da Felicidade, onde de hora em hora tinha o sorteio daquelas cartelas para ganhar prêmio. Então, toda hora, dava uma hora certinho, não importava o que estava acontecendo, tinha o sorteio da telecena. Então, eu brinco que tem que fazer igual a telecena, de hora em hora, parar, respirar, prestar atenção no corpo e modificar a postura, porque você vai conseguir auxiliar essa mudança de pensamento, de padrão. Então, se você tiver muito, sei lá, eu falo para os alunos, tem uma prova, vocês estão muito ansiosos. Quem não já foi fazer uma prova que lia a questão, tinha estudado, terminava de ler a questão, tinha que ler de novo. Terminava por quê? Porque o cérebro simplesmente não conseguia lidar, tamanha angústia e desespero, que está pensando, não vou sair bem de novo. Já foi às vezes quando foi mal na outra prova, então precisa tirar nota alta e que o cérebro não lê mais nada. Ele não consegue, ele fica tão desesperado. Então você precisa mudar seu estado emocional. Como que você vai mudar? Mudando postura. Como que eu mudo postura? Né? Eu posso escutar uma música, posso dançar. E aí vocês vão descobrir uma coisa importantíssima. O cérebro caminha com congruência mente e corpo. Não dá para chorar dançando, pulando. Ele até tenta, ele fala, parece que não está certo, acho que ela está feliz, ele tem que mudar, porque se eu estou pulando e dançando e cantando, ele é obrigado a buscar essa coerência com a minha resposta corporal. Então, eu consigo regular minha emoção, meu pensamento, a partir dessa mudança corporal. Às vezes eu não consigo controlar o pensamento, mas eu ponho uma música que me alegra, uma música que eu gosto, se eu começo a dançar, eu vou mudar meu estado de humor, eu vou mudar o pensamento. Então, arrumar a postura, sentar diferente, trazer uma postura de confiança muda completamente o que o cérebro vai pensar, porque ele está o tempo todo lendo. Então, se eu preciso chorar, dificilmente eu vou chorar dançando, eu vou me sentar num lugar, num cantinho, me encolher na cama, pôr uma música bem triste, para chorar com gosto. Por quê? Porque isso é possível porque há uma congruência do pensamento, do ambiente, com o que eu estou vivendo ali no corpo. E se eu quero modificar isso, então eu não estou, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ir bem na prova, aquele pensamento precisa sair, eu preciso mudar esse padrão de pensamento, né? Chega uma hora, ele é tão. Eu tinha uma amiga que dizia para mim. Parece que seu cérebro é inimigo de você, ele pensa cada coisa. E às vezes é isso mesmo, a gente aprendeu tanto pensar de uma forma negativa sobre a gente, ou sobre o que vai acontecer, que ele só traz aquele tipo de produção, né? O que ele sabe produzir. Então, quando eu quero modificar isso, eu posso usar, então, a música para alterar o que eu vejo, a minha postura corporal para que eu altere o pensamento. Por quê? Porque o nosso humor impacta no que eu vejo. Então, hoje, aí nesse Natal, para vocês viverem isso de forma alegre, já ensaiem uma bela música, dancem, põe o sorriso no rosto, mude a postura, ande de forma ereta, sorridente, com postura de vencedor.
que isso vai fazer com que sua mente enxergue um mundo diferente, veja a beleza para fora. Por quê? Porque você está modificando a sua postura, alterando o seu humor. Então, lembrem, o que eu vejo depende muito do que está aqui dentro, da minha memória, da minha expectativa, de como o meu corpo está reagindo, porque as memórias não estão só na cabeça, hoje já se sabe que elas, todas as células do corpo, né, os neuropeptídeos, você vai ter memória em todas as células corporais. Então, modificar, às vezes você não consegue fazer do pensamento para o corpo. Se tiver difícil, vai lá, dança, faz uma atividade física, anda, sobe num salto, né? Fique ereto, toque uma música que você goste, alegre, que você vai mudar ah, o seu olhar, vai mudar o seu humor, logo vai mudar a sua realidade. Ou seja, a hora que você olhar para fora, você vai ver de forma diferente. Então, bom exercício para hoje, que todos tenham um Feliz Natal e se divirtam muito.